Está gravando então? Acho que tá, hein? Eu vi um recording ali, não se fala bem inglês, mas acho que tá gravando, hein? Tá, tem um botãozinho vermelho ali no canto. Alô para todo mundo, é Christian que tá falando. Estamos aí no canal Garimpeiros do Bem-Estar, temporada 1, episódio 1, primeiro episódio, olha só que bacana. E com uma presença ilustre aí, o professor Diego Feng, professor da instituição Centro Técnico Santa Cortes, da qual também sou diretor, né? O professor Feng aí tem uma história bacana comigo. Meu primeiro dia de trabalho, antes de eu ser diretor da instituição, né? Meu primeiro dia foi posto na fogueira e foi quando eu conheci o professor Feng, que também estava no seu primeiro dia lá para ministrar curso de auriculoterapia. O professor Feng é naturólogo, tem especialidade em acupuntura. Eu treinei, hein, bastante para falar, porque não é acum, eu jurava que era acum, não é acupuntura. E professor de Kung Fu. Professor ou mestre? Professor. Professor, né? Para chegar a mestre, como é que funciona? Olha, cara, o cara tem que dar o 360 graus ao redor de si mesmo. Isso é muito bom. Em outro momento eu te conto, quando eu treinava karatê ainda, lá nos idos dos anos 80, quando eu treinava karatê, o professor, o mestre, o oitavo dan, ele dava o soco de uma forma diferente. Eu questionei ele por que ele dava o soco diferente do que ele ensinava. Não deu bom, sabe? Deu ruim pra mim esse questionamento. Então, assim, eu fiquei sem saber e ainda apanhei. É complicado. Tomou uma coça ainda. Pois é, rapaz. Legal, professor. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. A gente tem um tema hoje, né, que a gente discutiu, que está bem atual, né? E para a gente fazer aí reflexões sobre a saúde emocional nesses nossos tempos aí idos agora de quarentena, né? Tempos de quarentena. Sim. Mas até devido à sua formação, eu tenho uma curiosidade, que provavelmente as pessoas que estão assistindo também têm. Lógico que devem ter diferenças muito mais profundas, mas quais assim que seriam as principais diferenças? Você que estudou na própria China, né? Você que morou na China e estudou lá, quais seriam as diferenças entre a medicina ocidental e a medicina oriental? Olha, cara, antes de tudo, né, obrigado, grato aí pelo convite, né, para inaugurar o Garimpeiros do Bem-Estar. Mais um projeto, né, começando juntos, né, além desse da escola, tu já comentou aqui agora, e esse agora do canal, muito legal a ideia, o nome, achei o nome super cativante do pensamento, da imaginação, né, Garimpeiros do Bem-Estar, né, coisas que a gente pode garimpar no terreno, no solo fértil do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, aquilo que pode nos trazer um bem-estar de vida emocional, física, energética, espiritual, né? E já entrando já na tua pergunta, né? Então a gente pode, assim, tem muitas diferenças. Eu não vou, assim, tentar desmiuçar todas, até porque, vamos dizer assim, né? Eu não sei todas. Então se eu disser que eu falei todas, aí deixa escapar alguma que às vezes eu nem conhecia, então, né? Para não pisar na casca de banana, eu vou falar assim, trazer uma compreensão, uma reflexão legal e não vou assim buscar me estender muito. Mas enfim, quando os ocidentais começaram a estudar a medicina chinesa, eles começaram a estudar dos meridianos para frente. Eles não estudaram a cosmologia e todo o princípio filosófico que embasa a medicina tradicional chinesa. A visão de universo, yin yang, 5 elementos, órgãos e vísceras talvez muito pouco, entende? Então assim, o alicerce da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, etc., vamos dizer assim, não foi estudado. Aí foi estudado com bases no que, naquela época, a medicina no Ocidente conhecia. E então, pensando a partir daí, a gente pode trazer algumas coisas para nossa conversa. Por exemplo, uma delas é que o pensamento chinês, ele considera o ser humano como um ser
né, vivo, membro de todo, ele participa, ele é agregado a todo o ambiente natural, a natureza, etc. E olha que interessante, quando a gente busca considerar ambiente natural, natureza, a gente não fala só do planeta Terra, só do rio, da árvore, do ar, a gente fala do universo inteiro. A gente fala do Sol, fala das estrelas, fala dos planetas, dos cometas, dos asteroides e tudo que tem por aí que a gente nem imagina que tem. Então, se a gente pensar assim, o que vem do espaço também é natural, né? A energia cósmica que permeia tudo, a frequência que emana dos corpos celestes, que influencia aqui a natureza, como por exemplo a Lua, o Sol, tudo isso também é natureza. Então, o pensamento chinês ele considera o ser humano como um ser que faz parte do meio natural e sofre as suas influências, né? Então, por exemplo, coisas que influenciam para o pensamento chinês o nascimento de uma criança é a saúde do pai, a saúde da mãe, o momento da concepção, o clima, a geografia, tudo, qual é a altura que está do nível do mar, o clima, como é que estava no momento, lá na época, estava frio, estava quente, estava úmido, estava ventando muito, tudo isso influencia, né? E o pensamento chinês relaciona, assim, cada parte do corpo com o todo que é o corpo. E o corpo com o meio ambiente, com o clima e com tudo. Assim, busca assim, considerar o máximo possível as relações e as influências do interno com o externo. Porque, por exemplo, aqui no Ocidente, a medicina, ela gosta muito de separar a mente do corpo, aí manda para o psicólogo, para o psiquiatra e para o povo que estuda a mente. Aí está com um problema nos ossos, vai estudar só aquele conjunto ósseo ou vai estudar só... Aí tem as piadas, né, que eu vou fazer, estuda só o dedão da mão direita e o dedão da mão esquerda não sabe nada, entende? E o pensamento chinês, ele já pensa diferente, já pensa que, por exemplo, o dedão da mão direita contra o dedão da mão esquerda, ele está associado ao corpo. Aí, qual parte do dedo que está machucado? Como, por exemplo, as unhas, se tem problema de unha, na medicina chinesa a gente associa a unha com o fígado. A unha, assim, na verdade, a unha é um subproduto dos tendões, e os tendões são produzidos pelo fígado. O sangue do fígado nutre os tendões, e o qi, a energia da vesícula biliar que está acoplada ao fígado, e ambos são do elemento madeira, dá agilidade aos tendões. Então, por exemplo, se a unha está fraca, quebradiça, ou sempre tem problema de fungo na mesma unha, etc., a princípio a gente vai pensar no fígado e na vesícula biliar. E vai pensar na relação que o fígado tem com os outros órgãos, tem com o rim, tem com o pulmão, tem com o coração, tem com o baço, e com as outras vísceras também. Mas nunca desconsiderando a possibilidade de ter um problema, vamos dizer assim, externo, um fungo, alguma coisa externa, entende? E mesmo assim, o raciocínio em cima, tipo, por exemplo, o vírus, para o chinês, geralmente está associado, assim, problemas com vírus, está associado geralmente a patogenia externa, que é calor e vento, calor e umidade, aí depende. Algumas exceções, claro, não estou generalizando, entende? Mas, assim, por exemplo, na medicina chinesa a gente não fecha diagnóstico com o nome de doença. Embora aqui no Ocidente a gente tem que trabalhar com isso, tem que aprender a ler, que é importante, né? Então, assim, a medicina chinesa ela não é contra a medicina que a gente tem aqui no Ocidente. Não é contra. Na verdade, ela pega e amplia a visão. Entende? É errado. Se algum computurista, alguém trabalha com medicina integrativa, medicina holística, dizer que é contra fazer exame, aí o cara tem que dar uma repensada no estudo dele, porque assim, saber exames, essas coisas, é bom. Às vezes a gente ajuda no nosso diagnóstico, entende? A nossa avaliação energética. Mas assim, aqui na medicina chinesa, a gente não fecha nome de doença. A cara dor de cabeça, aí o cara tem uma hiperidrose, aí o cara tem... a gente usa síndromes.
o que é uma síndrome? Síndrome apresenta sinais e sintomas, né, específicos. Aí tem muitas síndromes na chinesa, né? E geralmente as pessoas elas têm várias síndromes ao mesmo tempo. Já na medicina chinesa, síndrome de desmoronamento, os termos, né, desmoronamento do ti do baço, síndrome de deficiência de yin do rim, síndrome de invasão de vento externo. Aí tem, enfim, são muitos nomes, entende? Então essa é uma, assim, saber dessa diferença é importante quando a gente começa a estudar a medicina chinesa, a acupuntura, e não só a medicina chinesa, a acupuntura, mas de forma assim, a medicina integrativa, terapias naturais, terapias holísticas, né? Porque assim, a ideia é que a gente possa considerar o máximo possível do ser humano, considerar ele naquele momento, que é diferente de ontem, considerar a relação dele com ele mesmo, ele com o próximo, ele com o meio ambiente, entende? E o que é considerar... Oi, fala. Isso faz todo sentido, né? Até fazendo um paralelo aí com o estudo da administração, onde eu tenho a minha formação, né? A administração tem um grande avanço enquanto ciência quando as empresas param de olhar só para o seu próprio umbigo, ou seja, em determinado período, principalmente lá na Revolução Industrial, as empresas produziam e ficavam muito preocupadas com o método, em aumentar a produção. Produz, porque quanto mais produzisse, mais chance de vender mais, ou mais vendia, né? Mais faturava e tudo mais, né? Mas não se preocupava com o mercado, né? Com para fora, com a concorrência, com os clientes, com os fornecedores. Então, grande mudança, e é uma teoria chamada teoria dos sistemas dentro da administração, que é trazida por um biólogo, nem é alguém da ciência de administração, né? Que fala, não, o ambiente externo no mundo corporativo é de extrema importância. Todo o meio influencia uma organização. O seu colaborador, ele vai para fora da sua empresa e leva o que ele vê dentro da sua empresa para a comunidade e traz coisas da comunidade para a sua empresa, dentre outras coisas, como o governo, fornecedores, enfim, uma série de impactos. Então, para mim, fez todo sentido isso. Me parece que, então, a visão chinesa é uma visão holística. É mais do que Avatar, né? Não é só estar ligado à natureza na Terra. É com É, tudo isso aí, né? Com tudo que a gente vive, até o clima, o momento que a gente vive, um nascimento agora. Nesse momento que a gente vive, que é um momento de preocupação de todos, deve ter um impacto na criança, de acordo com a visão chinesa, né? tem sim. Tem sim. É muito interessante essa ligação que os chineses, assim, eu gosto de falar assim, né, quando eu dou aula. Isso não é uma invenção dos chineses. Eles observaram, né, é uma observação. Eles constataram que realmente que o ser humano ele tá conectado com tudo que é vivo no universo. E olha que interessante. Estava lendo um livro de uma mulher chamada Helena Blavatsky. Ela fala no livro dela que não existe matéria morta. Ou seja, tudo é vida. Nem uma pedra é vida, né? Então o ser humano está conectado com tudo. Tanto é que, olha só, tanto é que, por exemplo, os cristais, eles têm uma influência vibratória na gente, entende? Então, o cristal, a princípio, não, assim, não está vivo, né? Ele não está, vamos dizer assim, né? Numa visão mais grosseira, assim, ele não respira, ele não caminha, ele não treme, não come, então, né? Tá morto. Mas não é assim, né? Porque tudo é vida, né? Para um cristal, para um diamante, olha só, para um diamante começar a existir enquanto diamante, ele sofreu muita pressão. Então a gente pode também, além da conexão com o universo, ver no universo, na natureza, tipos de ensinamentos para a nossa vida. Né? Porque como é que um carvão vira diamante? Na pressão. Lá embaixo na terra, né? Na pressão. Tem uma linha de pensamento que diz que olha só, que interessante, diz que assim que a meta de todos os metais que existem é virar ouro. Só que cada etapa dos metais onde eles se encontram
tem nome, é chumbo, é zinco, é alumínio, é não sei o que, sabe? Se o metal se manter na natureza do mundo, um dia vai virar ouro. Olha que interessante. Então a gente pode olhar para a gente, né? Até Um porque dia, o conceito de vida é nosso, né? pois é. Fomos, Tem fomos nós. mais isso também. Diz que para ter vida tem que se reproduzir. Mas esse é o nosso conceito de vida, né? Não Pois necessariamente é. seja isso aí. Eu quando olho aí o sistema planetário, né, os sistemas solares, quando eu olho, eu consigo ver mais vida do que na própria vida que a gente define, né? Mas aí cada um com as suas crenças e suas loucuras também, né? Suas sandices com relação a esses É, temas complexos, né? né? O tempo de cada um, né? Às vezes eu, por exemplo, quando era mais novo, eu dizia que eu era ateu. Dizia, achava que era, né? Mas às vezes, assim, quando eu morei na China, eu estava treinando lá, muitas vezes, assim, a, o, o treinamento, assim, solitário, sozinho, induz a gente a um estado contemplativo, interior, muito grande. Alguns momentos eu lembro fui assim, me, me percebia nesse estado contemplativo e buscava ver, sem me dar conta que eu buscava isso, mas eu buscava ver fora de mim, aonde eu encontrava a mesma contemplação, as mesmas coisas contempladas na natureza. Aí eu percebi que existe uma coisa igual, que nem fala no hermetismo, né? O que está no alto é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está no alto, né? O que a gente tem dentro é como que tem fora, o que tem fora é como que tem dentro. E isso é interessante porque isso também fala da ligação, a comparação, a diferença da medicina chinesa e da medicina ocidental. Porque na medicina chinesa a gente observa esse pareamento, vamos dizer assim, né? Essa comparação do que tem dentro da gente com o que tem fora. Por exemplo, não é à toa, o que tem fora, falando do clima, é vento, frio, falando do clima, é vento, frio, calor, umidade, secura, fogo um calor mais intenso que a gente chama de fogo, e a gente acha isso tudo dentro da gente, né? Mas como é que assim, como é que acha dentro da gente? Aqui na medicina chinesa, assim, a gente estudando, a gente fala assim, o vento tem a ver com o fígado, né? O frio tem a ver com o rim, a umidade com o baço. Mas o que é esse tem a ver? Entende? Tem a ver, tem uma palavra que explica melhor esse tem a ver. Ressoa, tem ressonância, né? O que é ressoar? As coisas elas têm uma vibração, uma ondulação vibratória, e quando encontram uma igual, elas ressoam, né? Tipo, vibra igual. E, vamos dizer assim, a ressonância do vento é igual ao do fígado. A vibração do vento ressoa com o fígado, e por aí vai. Entende? E a medicina ocidental, de maneira geral, vamos dizer assim, ela não leva essas coisas em consideração. Entende? E isso faz toda a diferença. Por exemplo, que daí a gente pode perceber que o clima lá fora influencia o meu humor e a minha saúde dos meus órgãos. E como está a saúde dos meus órgãos, também influencia o meu humor. Entende? Então, assim, é a via de mão dupla. O órgão influencia o emocional influencia o órgão. E por aí, isso é só um exemplo, né? Porque, assim, É muito tem mais muito... profundo, né? Oi? E é bem mais profundo que isso, né? Que nem diz os gaúchos, mas bate, isso é uma viagem. Mas eu pegando um gancho aí de uma outra coisa que eu gostaria de explorar aí junto com essa a nossa conversa, nosso bate-papo, isso aí tem um impacto, esses elementos externos, né? Essas vibrações, né? Que ressoam na gente, tem um impacto agora no nosso interno, no nosso eu, né? Então, no Sim. nosso organismo. E eu imagino que devem existir algumas técnicas ou algumas formas de você aproveitar o que é melhor dessas ressonâncias, né, e tentar expelir, ou seja, até dentro do nosso tema ali, né, o que seria dentro dessa visão a saúde emocional, tá? Com uma boa saúde emocional aí, professor. O que seria? Vamos lá. Esse tema assim dá pano para manga.
porque não é pano para manga, porque afeta, né, o nosso ego, a nossa vaidade, né, a nossa birra, né, saúde emocional. Às vezes todo mundo fala, olha só, é que nem falar de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus. Todo mundo quer a ressurreição de Cristo, né? Mas ninguém quer passar pelo sacrifício. Sim. Entende? Ser crucificado, o que é ser crucificado? É deixar lá pregado lá a vaidade, o ego, o egoísmo, sabe? A picuinha, a avareza. Outro dia eu estava assistindo um trabalho num centro espírita, e aí fizeram uma pergunta: como é que eu posso fazer para cultivar a bondade dentro de mim? Né? Cultivar a bondade dentro de mim. Aí eu fiquei pensando naquilo, aí depois assim, eu falei com a pessoa, né? Aí na conversa, eu falei para ela assim, falando de mim, quando eu busco me dar conta que eu preciso cultivar mais a bondade dentro de mim e que isso possa ser expresso, essa bondade interior, nas minhas ações, na minha fala, no meu pensamento, eu cheguei a uma conclusão que é importante a gente vencer a avareza dentro da gente. Tem de deixar de ser avarento, deixar de ser egoísta, e antes de falar o eu acho, a pessoa respirar fundo, engolir a saliva e segurar o que ela vai falar. E se não passou uma peneira no que ela vai falar, passa naquele momento. E se já passou, passa de novo. Nunca é demais, para saber o que falar, entende? E o que isso tem a ver com saúde emocional? Tem a ver que a forma como a gente fala influencia o nosso humor. Se você está de boa e começa a falar alto e gritar, mesmo na brincadeira, aquilo mexe no teu humor. Já percebeu? E às vezes numa brincadeira vira uma briga, sabe? Que na hora parece brincadeira, mas na realidade a brincadeira não aparece. Já viu? É que nem fazer uma festa, parece brincadeira, né? Mas na realidade, no outro dia, a brincadeira não aparece, aparece a sujeira para limpar, a conta para pagar, pedir desculpa pro vizinho e por aí vai. Né? O tempo que a gente vive hoje, assim, todo mundo isolado, né? Quarentena. Rapaz, tem coisa que não é fácil. Tem coisa que não é fácil. Aprender a conviver quem é idêntico a gente não é fácil. Porque quem é idêntico a gente, por que eu estou falando? Família. Que as pessoas que mais tem caso, tu vai achar na delegacia, no psicólogo, lugares que lidam, instituições e áreas profissionais que lidam com pessoas. O que tem de problema que gerou de uma briga de família não é brincadeira. Na traição, morte, pancadaria, sabe? Agressão em casa, não é por que isso dá? Porque às vezes as pessoas não têm maturidade para ouvir um não têm maturidade para falar um sim, não tem maturidade para ser gentil, para pedir desculpa, entende? E maturidade emocional, assim, é conseguir ficar tranquilo no temporal, sabe? É conseguir, assim, ter uma situação de calamidade pública e ficar de boa. Não quer dizer, mas tanto faz, não é assim ser displicente, entende? Mas é se manter tranquilo. Por exemplo, vai almoçar, vai jantar, vai comer, vai tomar um café, não fica em cima de papinho negativo, de doença, miséria e tragédia, e cobrando isso, picuim, pipipi, pipipi, fica de boa, sabe? Cultiva um assunto alto, elevar a vibração da gente. Isso contamina a Maturidade. comida, né, professor? Oi? Isso contamina a comida, né? Cara, contamina a comida, já dá indigestão, às vezes tu ouve uma palavra que não te desceu bem, aí já embrulha o estômago e para de comer, e, sabe? Maturidade emocional é muito bonito falar, mas é difícil de fazer. Por Verbalizar quê? menos, né, professor? Eu acho que também é. Eu tenho uma frase que eu gosto, né? Antes de sair por aí criticando o mundo, dá umas 3 voltas em casa. É, Dá umas 3 voltinhas em casa antes de sair por aí criticando o mundo. Realmente, não. Isso eu me incluo, tá? De vez em quando eu me pego emitindo opiniões, pendendo para um lado ou para o outro.
eu tento me corrigir, né, quando eu percebo isso, mas às vezes eu me vejo nessa situação também de estar cheio de opiniões sobre determinados assuntos e às vezes tem mais lados. Eu gosto de uma frase muito interessante que o meu irmão pronunciou esses dias. A gente estava conversando e eu falei para ele que eu não me simpatizava muito com uma determinada religião. E aí ele falou, cara, eu gosto de todas. Eu acredito em todas as religiões. Eu nunca tinha visto ninguém falar isso. Pode ser que seja a minha ignorância de nunca ter visto ninguém falar. Mas eu já vi o pessoal falar que gosto dessa religião, sou dessa, né? Dessa doutrina e tal. E ele, não, eu não sou ateu e gosto de todas. Acho que todas elas têm razão dentro das suas vivências e experiências, assim, da sua crença, né? E eu achei aquilo bem interessante. Isso é uma visão mais holística, né? É. Então, esse negócio da religião é interessante, né? Porque a religião acaba. A maneira como a gente tem de lidar com quem pensa diferente da gente já fala da nossa maturidade emocional. Né? Porque tem gente que não aceita ser contrariado. Já viu? Nossa, é bem comum. Pessoa assim, ó, mente aberta, é isso, é aquilo, estuda isso, estuda aquilo lá, mas houve uma opiniãozinha diferente, a pessoa já fica espinhada. Né? Já viram um dragão soltando labareda pela boca. Uma vez eu vi nem sei quem o cara qual que era dele, assim, tem a ver com, enfim, ele já foi presidente da associação, não sei se brasileira, associação do Rio de Janeiro de psicologia, qualquer coisa assim. Ele falou assim, uma vez numa conversa, falou assim que todas as religiões do mundo são maneiras diferentes de experienciar Deus. Né? Tu vê que interessante, né? Aí, uma vez, assim, outra coisa que encaixa com isso que ele falou, que a palavra Deus é a palavra que atende à compreensão mais baixa a respeito de Deus. A mais baixa, de todo, mais rasteira, a palavra, ouve Deus sabe do que se trata. É interessante, atende à compreensão mais baixa. Né? E falando de Deus, o que é Deus, cara? Não dá para dizer porque ultrapassa, extrapola a nossa mente, extrapola o que o racional consegue compreender, né? Uma vez eu vi o meu mestre de Kung Fu, ele me falou assim uma vez assim, que Deus é uma esfera onde o centro da esfera está em todos os lugares e a circunferência em lugar nenhum. Deu nó, hein? Deu nó na cabeça, hein? Olha que não é matemática, hein, professor? Sou bom em geometria, mas dessa vez não peguei. Essa aí você não pegou, eu tô tentando pegar até hoje. Mas assim, maturidade emocional, cara, tem muito a ver com isso. A gente, assim, aprender a respirar, sabe? Aprender a respirar, porque assim, pelo raciocínio da medicina chinesa, quando a gente vai ficar com raiva, vai explodir, vai qualquer coisa, vai cometer vai viver qualquer excesso emocional, respirar é o ideal. Respirar profundo, porque pelo pensamento chinês, assim, a madeira, o fígado, tem a ver com esse processo ele como se fosse um filtro emocional, ele sente todas as emoções, entende? Então, qualquer excitabilidade emocional tem a ver também com o fígado. E o elemento metal, que tem a ver com, tem ressonância com o pulmão, controla o elemento madeira, que tem ressonância com o fígado. Então, trabalha a respiração com assim, o metal controlando a madeira, entende? No processo de controle dos 5 elementos, no processo o ciclo de Voineto. E então respirar, sabe, elevar o pensamento. Para lidar com as adversidades emocionais, a gente tem que ter assim, tem que querer. Se a pessoa está de má vontade, ela pode mentir para ela, insistir o dia inteiro, o mês inteiro, que ela não vai fazer por onde, entende? Olha, então até assim, adiante. Opa, desculpa, professor. Não, desculpa, pode falar aí. Não, pode complementar. Não, já sumiu aqui. Já sumiu, já foi. Foi com vento. Foi com vento. Foi com vento. Então, assim, aproveitando isso que você falou sobre a pessoa com má vontade também, não, porque tudo parte, né? Uma frase que eu ouvi sua, né, numa das bancas aí que a gente fez,
foi que antes de você fazer, a sua mente já fez, né? Ela já. É, Isso é muito bacana. Guardei para mim essa, não precisei nem anotar, ficou gravado. ficou, né? Gravou. E a má vontade ou a boa vontade, então acho que isso tem um pouco de relação com a disciplina também, né? Então, Tem. quais, quais seriam disciplinas assim primárias que a pessoa tem que ter hoje para estar aí em isolamento, estar em quarentena? O que ela tem que treinar aí enquanto disciplina? Cara, antes de tudo é aceitar. Aceitar, deixar de ser teimoso ou teimosa, porque tem coisa que não adianta. Vai ter que ficar em casa, vai ter que, assim, adquirir novos hábitos, entende? E aí, assim, já que a gente começa pela palavra disciplina. Disciplina significa ser discípulo de si mesmo. Então, assim, e olha que interessante, para a pessoa adquirir disciplina, ela tem que aprender a olhar para ela, né? Assim, ser discípulo de mim mesmo, mas assim, quem sou eu? O que eu tenho no meu coração? O que eu tenho, que orientação eu estou seguindo? Entende? Então, assim, tá, se a gente quer, vamos enumerar alguma, a gente pode, assim, assim, adquirir uma nova rotina. O bom da nova rotina é que pode tudo, entende? Legal ter que ficar em casa, sem fazer, vamos dizer assim, nada, então eu vou, assim, montar uma rotina nova. Por exemplo, eu vou ficar em silêncio. É que assim, cada caso é um caso. Também o que eu vou falar, assim, é o que acho que se adapta para mim e que eu estou buscando fazer e o que cabe para muita gente. Entende? Isso é uma coisa que assim, mora algumas pessoas juntas, às vezes assim, mora num lugar pequeno, não tem quintal, não tem sacada, não tem muita coisa assim. Dá para fazer igual, sabe? Silenciar todo dia, de manhã quando acorda, pega 10 minutinhos, 5 minutinhos, se alongar, beber água, sabe? São coisas básicas que a pessoa dela, depois, assim, na hora que voltar para a vida normal, ela vai ver que ela pode continuar. Isso vai trazer um benefício para a vida, sabe? Todo dia, quando acorda, dá uma alongadinha, sabe? Gasta 5 minutos se alongando, bebe água, acorda e bebe água. 3 copos d'água. Eu vi um vídeo, assim, o vídeo parecia ser... Aquele vídeo na internet tem um monte, né? Mas, enfim, esse aí parecia, era um cara, era um médico do Rio Grande do Sul, que ele dizia que, assim, que 3 copos d'água, quem que chegou nesse conteúdo, nessa quantidade de 600 a 640 ml de água por dia de manhã, foi, foram, foi uma instituição no Japão e uma na Europa. Elas não tinham contato entre si, entende? E elas chegaram a essa conclusão, que o organismo precisa da quantidade quando acorda de água. Então, uma disciplina. Todo dia quando acorda, vai beber água. Bebeu água, começa a se alongar, se espreguiçar devagarinho, gasta uns minutos alongando, começa a aprender a botar a leitura em dia. Ah, mas eu não consigo ler, minha cabeça não presta atenção. Tudo bem, lê um parágrafo, daqui um pouco lê outro, e lê outro, e assim vai, entende? Faz uma lista e busca seguir a lista, sabe? Disciplina, ser discípulo de si mesmo. Então, assim, no final das contas, independente de quais disciplinas a pessoa vai ter que fazer, ela tem que fazer porque ela quer. Ser discípulo de si mesmo. Tem que fazer porque quer. Não é porque estão mandando, porque, sabe, a pessoa polariza, né? A cabeça, assim, às vezes está muito dividida. Tá? Se não é a esquerda, é de direita. Se não é de direita, é de esquerda. E não é isso. As pessoas, elas têm que fazer, elas têm que, assim, por elas mesmas, não ceder à influência, nem acreditar o que os outros estão falando, porque é o deputado, porque é o vereador, porque é o padeiro, porque é o presidente, porque é o médico, porque... Já viu? Apareceu o coronavírus, apareceu 10 milhões de especialistas em coronavírus. Aí tu recebe vídeo e áudio do biólogo, do advogado, do médico, do dentista, do presidente, do deputado, Com do fulano de opiniões tal. diferentes ainda, né? E tudo diferente, cada um diz uma coisa. Aí o que eu vou fazer? Aí um fala, tem que fazer isso, outro diz tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, ó, tem. O que eu
no momento assim, tá bom, eu preciso, então, o que o bom senso diz é que devo ficar em casa o máximo que puder. Assim, né? Tem gente que vai dizer, não, mas estão dizendo na TV que não tem que ficar em casa, que tem que sair, porque... Vamos entrar no bom senso. Existe um vírus, tem muita gente morrendo à torta e à direita, isso não é invenção de ninguém, certo? O dia que eu tenho que ficar em casa, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aprender que o que eu tenho que fazer em casa, eu tenho que fazer porque eu quero fazer. Eu vou ficar em casa porque eu quero estar. Entende? A pessoa não... É que tá. A pessoa não pode ser bondosa para outro, esperando que lá na frente, assim, na visão de cada um, né? Na visão de alguém. Aí eu vou ser bondoso porque eu vou receber o perdão de Deus quando eu morrer. Eu vou fazer o bem para ele porque vai que, né, futuramente eu preciso, ele pode me ajudar. Eu estava lendo também na Helena Blavatsky, que ela já começava o negócio falando assim, ó, a pessoa tem que ser bondosa, tem que praticar o bem, etc. É porque Deus está mandando ele pronto. Fora disso, assim, fora disso, é interesse, é mesquinharia, é oportunismo, sabe? E eu acho que isso se encaixa na autodisciplina, sabe? A pessoa tem que fazer as coisas porque ela entende que aquilo é importante, entende? E se ela acha que ela não quer, ou se acha que ela não consegue, por que ela consegue fazer uma coisa e não consegue outra? Por que ela consegue sentar no sofá e ficar vendo bobagem na internet o dia inteiro e não consegue se levantar e alongar? Mas é difícil, é porque eu não consigo, porque eu não sou alongado. É óbvio que não é alongado, meu querido. A pessoa se alonga para ganhar alongamento. Não é porque já não é alongado. Né? Sim, eu não consigo ficar quietamente, ficar barulhenta. Mas é óbvio que tu tem que aprender a sentar em silêncio para aprender a silenciar a mente. Mas eu não consigo. Aprende. Olha só, ensinamento do Buda. Não é nem meu, nem do chinês. Buda era indiano. Ele dizia que assim, quando tu está em meditação, está em silêncio, vem pensamentos, independente do pensamento ser bom ou ruim, te dá prazer, te dá asco, observa ele, não reage a ele. Entende? Observa. E se tu se sente mal com ele, observa de onde é que ele veio. E não se culpa, não tenha medo. Observa e tá bom. É que assim, a nossa mente, ela cria uma imagem da gente mesmo, a gente se identifica com essa imagem, cria uma personalidade em cima disso e acha que é aquilo, jura que é aquilo, e vive uma vida inteira achando que é isso. Entende? Isso gera tanta coisa ruim no mundo. As relações sociais, relação de pai e filho. Eu não gosto de fazer isso, mas meu pai sempre quis que eu fizesse isso, eu estou fazendo pelo menos do meu pai. Meu amigo, tu está sendo infeliz. Antes do teu pai querer que tu seja, sei lá, médico, advogado, e tu não queria, ele quer que tu seja feliz. Entende? Eu acho que assim, que pai e mãe, eles são eternamente superiores a gente. Só que a gente tem que buscar ser melhor que eles. Entende? Eu buscar ser melhor que meu pai não quer dizer que eu vou ser superior a ele. Ele é superior a mim, porque é ele que me deu a vida, meu pai e minha mãe. Mas, assim, em termos de qualidade de vida, responsabilidade, dinâmica de vida, eu posso e devo ser melhor que ele. Sempre com gratidão. Entende? Então, assim, a gente tem que criar uma rotina de disciplina em casa, no tempo de quarentena, fazendo coisas que quer fazer. Aproveita e criar vergonha na cara, aprender a lavar louça, sabe? Sujou, lavou, sabe? Vai cuidar da saúde, vai ler um livro. Vigia os pensamentos, vê se não tá pensando bobagem demais, sabe? Vê se não tá falando merda toda hora, desculpa a palavra, vê se não tá, sabe, desejando mal toda hora, desejando mal do presidente, desejando mal de quem não é contra o presidente, sabe? Não pode Não falar é por merda aí. não, porra. Oi? Não pode falar merda Oi? não, porra. É. Não pode falar merda não, pô. Professor, assim, não, o palavrão ele tem até uma força, quando bem utilizado, de energizar, Tem. né? De trazer até bem-estar, né? De vez em quando, ninguém faz igual a dublagem, dá uma topada e fala, caçamba, bati meu dedo, não, né? Ninguém dá aquele xingão. Não. Olha os Infelizmente, tiras, né? Os tiras. os tiras. Infelizmente, a gente está caminhando aí para finalizar essa nossa videoconferência, professor. Eu fico Sim. lisonjeado ali. Eu queria, como uma consideração final, se você tem uma palavra, um sinônimo, uma frase
que para você vem à mente que signifique bem-estar aí? Significa bem-estar? A palavra já diz, né? Bem-estar é estar bem. Né? Parece assim, é simples, né? Mas assim, bem-estar é estar bem, tá? Mas é como eu fico bem, entende? Aí a gente se perguntar assim, né? Olhar para dentro de mim e perguntar como eu fico bem e por que aquilo me causa desconforto. Cara, ele tem que ter coragem. O cara tem que ser corajoso. A pessoa tem que ser corajosa para olhar para dentro de si e encarar. E não dar chilique. Já viu? Tem gente, a pessoa não quer nem pensar no negócio que deixa desconfortável. Mas é uma coisa tão boba, resolveu, tá bem. Né? O que é bem-estar? É se cuidar, ser feliz. É tudo simples, ó. É tudo coisa simples. É se cuidar, ser feliz, sabe? Sente muda a qualidade dos pensamentos. A gente tem busca dominar os pensamentos. A gente tem a capacidade de decidir o nosso destino, porque o que dirige minha vida são os meus pensamentos. Então, se a gente mantém a mente negativa e crítica e reclamona, ó, clamar 2 vezes. Reclamando disso, está clamando aquilo 2 vezes, só vai ter aquilo dobrado. Eu tenho uma coisa, né, que eu descobri sobre mim, aí eu digo sobre mim, né, não sei se serviria para outras pessoas, mas se alguém quiser se identificar ou quiser tentar, é interessante. Eu fico realmente muito mal, ou seja, eu tenho mal-estar quando algo ruim acontece e a gente está sujeito a ter coisas que acontecem que, né, nos aflige ou nos deixa mal, né? E eu conto aquilo. Quando eu ponho aquilo para fora. Então eu comecei a tentar, tipo assim, enquanto eu não conseguir contar isso numa visão mais divertida e mais engraçada, porque aconteceu e vamos dar risada disso, eu evito falar, reproduzir para mais pessoas. Toda vez que eu conto para alguém alguma coisa que me fez mal e ainda senti, eu sinto aquilo de novo, entendeu? Toda vez que eu reproduzo, eu sinto aquilo de novo e parece que é uma bola de neve, não vai acabando e vai se criando um rancor, uma raiva, um troço, e parece que não vai ter fim nunca. É lógico que o tempo, o próprio tempo faz com que isso diminua, mas eu descobri para mim que se eu não reproduzir, ou ser o mínimo possível na reprodução, né, eu consigo diminuir esse tempo. Sim. De passar por essa fase de raiva da situação que eu fui acometido, né? Que às vezes... Tu vê, é muito interessante estar falando assim, ó, que uma coisa é tu ficar reclamando, outra coisa é tu falar, e na psicologia eles falam, quando a gente fala aquilo, a gente começa a elaborar coisas na nossa mente. Né? Uma coisa é tu saber assim, não, eu preciso falar a respeito com alguém, ou tu tem um amigo, ou fala contigo mesmo, ou vai no psicólogo, ou no terapeuta, e outra coisa é tu ficar bicudo reclamando. Aí não para reclamar, né? Aí o cara senta contigo para contar da felicidade dele que começou a namorar com o amor da vida dele. Aí tu, tipo, ignora que a notícia boa do cara que é. Então eu acho que isso que você tá falando é importante, né? Assim, elaborar, falar, conseguir falar é bom, mas não entrar no processo de reclamar que ele vira essa bola de neve, cara. E que nem diz um manezinho, né? Porra, bicho. Mas não dá, né? Professor, assim, ó, te agradeço muito por participar desse nosso bate-papo aí. Também não vamos deixar o pessoal aí que quer assistir cansado demais, né? Então, É, pô, mais de 1 hora comigo e contigo não deve ser fácil de aturar, né? Esse pessoal aí daqui a pouco. dois capricornianos, né? Isso, daqui a pouco a gente vai começar a falar até de astrologia, porque a gente gosta, né? Nós dois gostamos, Pois é, rapaz. Aí dá isso, né? aí a gente vai virar madrugada aí. Professor, você queria falar mais alguma coisa? Queria. Não, acho que é isso, assim, tempo de quarentena, gente, vamos ficar de boa. Ficar de boa, não ser imprudente, né? Que é importante a gente não ser imprudente, mas não ficar neurótico. Não ficar neurótico.
sabe? O cara sei lá, botou, sabe? Vai sair de casa, aí tem uma roupa que tu não usa há 2 anos. Tu tira a roupa, aí lava ela pensando no vírus. Não é assim. E o vírus, ele não anda assim no ar, né? Assim, tipo, a pessoa abriu a porta de casa, já parece que vem uma fumaça nuclear, a pessoa vai morrer. Não é assim. Tem que ter cuidado, tem que ser prudente, mas não ficar neurótico. Mas então, esse não ficar neurótico, assim, é estabelecer a rotina em casa, né? Fazer atividade física, ler, aprender a ficar em silêncio, ouvir uma boa música. E assim vai. Assim, o ser humano é criativo, né, Cris? Ele consegue, assim, não, ele já fez tudo, não aguenta mais, vai escrever. Escreve, vai que o cara fica bom nesse, lança o livro. Olha, professor, assim, eu estou vendo esse momento como talvez um grande aprendizado para a humanidade perceber a sua completa ignorância da sua existência e do seu propósito. As pessoas não sabem Porra, o bem que está acontecendo, elas estão completamente perdidas. E agora a gente está aqui, ó, por exemplo, falando, e olha o avanço que teve, por exemplo, na tecnologia e redes sociais, que está agora nos ajudando, né? A nos manter sim. se comunicando. Está sendo bom. Mas a gente estava usando elas em troca de um abraço, né? Então eu acredito que talvez passando isso, algumas pessoas vão falar, putz, cara, pô, teve aquele negócio lá, pô, vou lá ver meu avô, entendeu? Vou lá na casa do meu amigo, vou tomar um café com ele, É, vou abraçar aquela pessoa, quero estar presente, entendeu? Porque talvez volte a dar valor a isso, a relações mais verdadeiras e menos descartáveis, né? E eu acho que isso aí pode ser uma grande dádiva para a humanidade, a gente retroagir nesse sentido aí. não, e tá acontecendo. As pessoas, o valor humano está se transformando pela crise. O planeta está se limpando. Tem um monte de coisa acontecendo aí, né? Que tá para a gente abrir o olho. É Legal, para a gente abrir o professor. olho. Obrigado. Beleza, querido? Mais uma vez, obrigado, porque é o seguinte, tem um bordão, agora tem um bordão, pera aí. Tem até um bordão esse canal, é. Porque é o seguinte, não sou só eu, nem um professor de Ango Feng apenas, mas todos nós somos garimpeiros do bem-estar. É isso aí. É isso aí, ó, ser inteligente.